adorando e glorificando. Glória a Deus, glória a Deus. Que culto gostoso, hein, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você vai no banheiro, vai logo, beber uma água, vai logo. Meu Deus do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Não vai todo mundo no banheiro não, gente, senão... Glória a Deus. Vocês que estão nos visitando, Deus abençoe, que você seja muito abençoado aqui nessa noite. E que vocês sejam tão abençoados, que se você não tiver uma família espiritual, você queira vir mais vezes aqui. E se você vier mais vezes aqui, aí já decide logo ficar com a gente, para fazer parte da família Betel, no nome de Jesus. Você vai ser muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda, e nós vamos amar cuidar de você, tá bom? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Eita, o manto está forte aí em cima. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim diz o Senhor, através de sua santa palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, digam assim comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vai deixar comigo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Espírito Santo, fala conosco por meio desta palavra, que nós possamos ser, seu Deus, em nome de Jesus, despertados. Possamos, Pai, por meio desta palavra também, buscar viver um avivamento genuíno, Senhor. Um avivamento que produza frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Trata conosco nesta noite, depois de tanto do Teu derramar aqui nesse lugar. Mas a instrução da Tua palavra, ela é importantíssima para nós. Por isso eu te peço, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre mim. Me usa, Senhor Deus, com poder, com autoridade, com unção e ousadia no Teu Espírito. Pai, abençoa as mentes e os corações para receber a Tua palavra nesta hora, Senhor. E que esta mensagem gere uma inquietação dentro de nós, para querer se alinhar a ela, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Digam comigo, os frutos de um avivamento. Nós, da família Betel, nós já temos aprendido nesta casa que a igreja de Jesus, ela nasceu no dia de Pentecostes, conforme o texto que nós lemos aqui agora. E aqui então deu-se início também ao cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, que fala que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Vocês já sabem que essa profecia, ela está escrita na palavra como dois momentos, e isso tem a ver com a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela foi derramada no dia de Pentecostes, onde nasce a igreja. Eu já ensinei isso aqui, que a chuva temporã, ela é chamada em Israel também como as primeiras chuvas, e é uma chuva que cai para preparar a terra para o plantio. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos,
e ali oficialmente nasce a igreja de Jesus. E tem a outra parte da profecia, que é a chuva serôdia, as últimas chuvas, que é a chuva que cai para a colheita, e profeticamente significa um derramar do Espírito Santo antes do arrebatamento, que eu creio que nós já estamos dentro deste tempo profético. Para mim, esse avivamento que a Betel e outros ministérios já estão vivendo há 5 anos, é o início do cumprimento desse derramar que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Mas eu quero meter aqui ao texto de Atos 2. Então, aqui está o relato de quando a igreja de Jesus nasce. Ele nasce no dia de Pentecostes. E os discípulos estavam todos reunidos, como Jesus havia dado a eles a orientação, esperando, aguardando esta promessa, e ela se cumpre. E ao serem, Renata, cheios do Espírito Santo, este enchimento, ele veio como um revestimento de poder. Digam, revestimento de poder. Então, esse derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, que nós cremos que a evidência desse batismo é o falar em línguas. E para você que está nos visitando aqui, que talvez não conhece muito o Evangelho, essa língua estranha que você vê ou ouve a gente falar, tem a ver com esse texto, porque foi exatamente o que aconteceu aqui, nesse dia, quando o Espírito Santo foi derramado. Eles começaram a falar em outras línguas, porque foram tomados pelo poder de Deus. Agora, é muito importante que você entenda que este derramamento de poder, para você entender a importância dele, ele significa revestimento de poder. É como se, quando o Espírito Santo foi derramado, nós fomos vestidos pelo poder de Deus. Na verdade, é isto. Fomos vestidos pelo poder de Deus. É por isso que nós incentivamos todo crente a buscar o batismo no Espírito Santo. Essa vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você rompe em um avivamento, rompe nessa intimidade com o Espírito Santo, você recebe este revestimento. Isso não tem nada a ver com a salvação. Uma pessoa pode não ser revestida de poder e ser salva. Porque quem salva é? Quem lembra? Quem salva, irmãos? É isso mesmo, é Jesus. Amém? A pessoa pode entregar a vida para Jesus hoje e ela não ser revestida de poder e vai para o céu, porque o que garante, Paulo vai dizer isso à igreja de Éfeso, né? Que o Espírito de Deus é o penhor, né? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Agora, o revestimento de poder, ele tem um outro propósito, que é o que nós vamos falar aqui. Então, eles receberam esse revestimento de poder, como Jesus havia falado antes de ser assunto aos céus, já ressuscitado nos 40 dias que ele ficou na terra, capítulo 1, versículo 8 de Atos, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele diz o propósito desse revestimento de poder: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então este é o propósito do revestimento de poder, do derramamento de poder. Este é o propósito do avivamento. Então, uma coisa que precisa ficar muito claro para nós, como discípulos de Jesus, é que a autoridade que Ele nos delegou e o poder que recebemos por meio do Espírito Santo tem um único propósito de sermos testemunhas das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, para continuarmos manifestando o reino de Deus na terra. Este é o propósito, manifestar o reino de Deus na terra. É por isso, irmãos, que eu tenho ensinado incessantemente a vocês a chegar nesta casa,
prestar um culto ao Senhor, para que a presença da glória dele venha. Porque quando é que o reino de Deus se manifesta? Quando a presença vem. E essa presença se manifesta em nós e através de nós. E é ela que faz toda a diferença. Claro que aqui está a manifestação extraordinária de Deus através de nós, ou em nós através de nós. Mas existem outras maneiras de nos manifestarmos ou manifestarmos o reino. Porque o reino de Deus já está dentro de nós. Amém, igreja? Então, isso é muito importante a gente entender. Portanto, avivamento que não leva os discípulos a darem frutos, tem alguma coisa errada. Possivelmente não houve um avivamento genuíno. Se você entende que você foi avivado e não está dando fruto, não está manifestando o reino, tem alguma coisa errada. Vocês querem que ligue o ventilador, irmãos? Liga esse lado de cá, então. Eu estou vendo mais gente de cá fazendo assim, ó. Liga o lado de cá, por favor. Cadê, irmãos? Cadê? Corre alguém lá? Isso. Então, e olha que coisa tremenda, irmãos. Escute isso aqui. O que Paulo diz para a igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 19? Que a criação de Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Será que tem filhos de Deus aqui, irmãos? Hã? Então fala para o teu irmão, então você tem que manifestar o reino. Fala, porque a criação de Deus está aguardando com grande expectativa a tua manifestação. Para que você manifeste o reino, fala. Aleluia. Quando observamos o que aconteceu com os discípulos de Jesus após serem revestidos de poder, vemos eles sendo tomados por uma ousadia em dar continuidade ao ministério de Jesus e dando muitos frutos. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da mensagem. Por que eu usei o texto de Atos 2? Para que você tivesse conhecimento da origem. Aqui começa tudo. Porque Jesus falou assim, olha, vocês só vão dar continuidade ao meu ministério depois que a promessa da vinda do Espírito Santo se cumprir. E eles não fizeram nada, leia, sem antes receber o revestimento de poder. Porque Deus não quer que você vá para a obra dele sem estar revestido, sem estar cheio do poder de Deus, sem estar cheio de autoridade. Por quê? Porque lá fora, quando nós vamos manifestar o reino, nós enfrentamos o príncipe das trevas e seus demônios. Então não pode ser de qualquer jeito. Então a gente olha para esse texto, ou a partir de Atos 2, você vai ver os discípulos que receberam este revestimento dando frutos. Portanto, família Betel, uma igreja que já rompeu e está vivendo um poderoso avivamento, tem que dar muitos frutos, assim como os discípulos deram após terem cheios do Espírito Santo no Pentecostes. Não podemos nos mover diferentes deste modelo. Então, o modelo é a igreja primitiva, irmãos. Nós não podemos nos mover no reino de Deus, no mundo mais, porque nós não somos mais do mundo, estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, ou dos céus. Então, quando o avivamento é derramado sobre nós, é o momento da explosão de poder. Guarde isso. Quando o avivamento é derramado sobre nós, é o momento da explosão de poder, mas ele não pode ficar só no poder. Porque são os frutos do avivamento que gera crescimento em todos os níveis da vida da igreja.
e marca a nossa história. O Senhor conta conosco para continuarmos marcando a nossa história, a fim de transformar esta cidade e esta nação. Amém, amados? Se Jesus não voltar na nossa geração, e nós formos para a eternidade, alguém vai ter que testemunhar, vai ter no bom sentido, tá? Não como, vai ter no sentido de que se eu e você fizermos o que temos que fazer, se nós deixarmos o poder entrar em nós, nos revestir e sermos canais de Deus para gerar frutos, as gerações seguintes vão dizer: aqui passou um povo cheio do Espírito Santo, que através deles Deus curava, Deus libertava, Deus transformava, Deus mudava histórias, Deus restaurava famílias. A gente não conta tantos testemunhos. Aqui mesmo na mensagem eu vou contar alguns exemplos de alguém que marcou a história. Você tem que marcar a sua história. Você não está aqui à toa, amado. Marca a sua história. Seja um instrumento para mudar a história da sua família, o destino que vinha de tanta maldição familiar. Muda essa história. Vira esse jogo. Não fica reclamando do que não fizeram. A gente tem muito essa mania. A gente fica reclamando do que não fizeram, da família que eu nasci, da oportunidade que eu não tive. Pare de reclamar, irmão, em nome de Jesus. Muda esse jogo, vira esse jogo. Não fizeram, então faz você. Não estudaram, estuda você. Não conquistaram, conquista você. Não tiveram caráter, procura ter caráter você. Era prostituto, não seja prostituta. Era prostituta, não seja prostituta. Vai, vamos andar, vamos caminhar. Em nome de Jesus. Então, não é só explosão de poder. Tem que dar fruto, tem que marcar a história. Porque Deus quer continuar mudando a história das nossas vidas, das nossas famílias e da nossa cidade. Então, diante disso, nós vamos meditar agora nos frutos de um poderoso avivamento. À luz da Bíblia, toda igreja e crente que rompe em um poderoso avivamento genuíno evidencia os seguintes frutos. Primeiro fruto: paixão pelas vidas perdidas. Digam: paixão pelas vidas perdidas. Todas as ocasiões em que Deus derramou do seu Espírito, a igreja experimentou uma profunda paixão por Deus e pelas vidas perdidas. Vimos Pedro ser tomado por essa paixão por aqueles que estavam no dia de Pentecostes sem entender o que estava acontecendo. Quando ele olha para o povo, e ali havia inclusive mais de uma etnia, vários povos estavam ali, e que eles não estavam entendendo nada, porque eles estavam falando em uma língua que ninguém entendia. Ele começa então a explicar, porque começaram a chamar eles de bêbados. Esse povo está bêbado, esse povo está maluco, eles estão loucos. E aí Pedro, tomado por uma paixão, porque ele poderia ignorar, ele poderia deixar para lá: eu estou aqui me movendo no Espírito, ele não sabe o que está acontecendo, mas não estou nem aí, o negócio está bom aqui, eu estou cheio da glória, estou cheio do poder, e está tudo certo. Não, ele é cheio do amor de Deus, porque o Espírito de Deus estava enchendo ele. E não há quem não tenha o Espírito de Deus que não tenha amor pelos perdidos. E ele começa então a trazer entendimento para aquele povo. Eles começam a entender o que está acontecendo. Fora que ainda houve algo sobrenatural, porque a Bíblia diz que muitos ouviam falar na sua própria língua das maravilhas, das grandezas de Deus. Mas ele trouxe entendimento. E a Bíblia diz que nessa primeira pregação de Pedro, quantas vidas foram salvas? Quase 3.000 vidas. Provavelmente mais, porque naquela época não se contava mulheres e nem crianças. 3.000 vidas foram alcançadas para Jesus, se renderam a Jesus. Quando você vai para a segunda pregação de Pedro, depois dele curar um paralítico, aí aumenta para 5.000 pessoas.
Agora já não era mais 120, agora era 3.120, depois foi para 5.120. No avivamento, oi? Não é 8.000, eu também achava que era 8.000. A gente às vezes não olha o texto direito, irmãos. E hoje eu pesquisei, porque eu falava 8 também. Quando o texto vai falar dos 5.000, ele fala assim: e o Senhor acrescentou, né? Eu não sei se vai estar aqui o texto. Tá, coloque em Atos 4:4, por gentileza, que no próprio texto vai ficar claro que não é mais 5.000. Depois eu fui lá e confirmei, ó. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, ó, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, ele somou, ó, subindo. Amém? Então, não foi mais 5.000. Foram mais 2.000 pessoas que, por ocasião da cura, da pregação, foi alcançada. Ok? Eu também cometi esse erro, mas corrigi hoje. Viu? Bênção pura. Então, quando há um derramamento do Espírito Santo, o primeiro fruto, irmãos, primeiro é ter mais paixão por Deus. Segundo, é paixão pelos perdidos. Olha que coisa linda. No avivamento do país de Gales, em 1904, Evan Roberts, após ter orado abundantemente com lágrimas e suor, pedido a Deus um avivamento, foi tomado de uma profunda paixão pelas vidas perdidas e escreveu o seguinte, olha só, hein? Ele estava pedindo por um avivamento no país de Gales. E nessa busca, pedindo por um avivamento, em um momento que ele estava clamando, ele foi tomado por uma paixão, que ele disse o seguinte, ele fez a seguinte declaração: daquele dia em diante, a salvação das vidas se tornou a grande paixão do meu coração. A partir daquele dia, incendiava-me o desejo de atravessar todo o país de Gales. Olha o que ele fala agora, ou falou, né? E se possível, estava disposto a pagar a Deus pelo privilégio de trabalhar para Ele. Ele foi tomado por uma paixão tão assim, apaixonada, que ele falou assim: se fosse possível pagar a Deus para trabalhar para Ele, eu pagaria, para salvar vidas para Ele, para transformar. E vocês, aliás, nem todos sabem disso, né? Porque talvez não estudou essa história. Irmãos, por causa deste menino, era um adolescente quando ele começou a orar por um avivamento. Ele começou a orar por um avivamento adolescente, com 13 anos. Vai estudar o avivamento do país de Gales, estuda sobre o Evan Roberts. Com 13 anos, e aos 26 anos, o avivamento rompeu. O avivamento no país de Gales foi algo tão extraordinário, que os estádios de futebol nos domingos não tinha mais jogos. Porque o povo tudo se converteu, estava indo para a igreja. Sabe o que aconteceu no país de Gales, Júnior? Os bares se fecharam, porque não tinha ninguém para beber cachaça, e nem nenhum tipo de bebida alcoólica. Você tem noção do que é isso? Oh, meu Deus! Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O que Deus é capaz de fazer, só através de uma pessoa, Leonardo? Só uma pessoa que se permite ser um canal de Deus? Imagina um povo desse aqui lindo. Irmãos, Deus está fazendo alguma coisa por São João de Meriti já, pela nossa região. Eu sei que é muita coisa para acontecer ainda, mas Deus já está respondendo a nossa oração, o nosso clamor, a manifestação dos filhos de Deus que estão acontecendo nas ruas. Alguma coisa está acontecendo. Até as marchas para Jesus sempre foram com muita dificuldade. Agora Deus está trazendo uma atenção para a Baixada Fluminense e para São João de Meriti. Nós vamos ter uma marcha para Jesus dia 22 de novembro agora, possivelmente como nunca tivemos antes. Algo está acontecendo, o poder público está se mobilizando. Não há mais uma indiferença como havia antes. Há pelo menos uma intenção e um desejo, e já se fazendo alguma coisa para mudar a história dessa cidade.
Esta semana eu fui, não posso falar aqui publicamente ainda isso, eu fui porque Deus revelou para o apóstolo Jefferson aonde está o trono, aliás, deixa eu corrigir, aonde estava o trono de Satanás nessa cidade. Da onde estava partindo os comandos do inferno para amaldiçoar essa cidade. E essa semana pedi a intercessão para me cobrir com intercessões. Também tivemos intercessão nos Estados Unidos, na Europa, porque o apóstolo Jefferson mobilizou outros grupos de intercessões. E foi eu e o apóstolo Ezi lá aonde estava o ninho. E já começamos a destronar todo principado, a neutralizar todo comando das trevas. São João de Meriti vai ser conhecido por uma terra de avivamento. São João de Meriti vai ser conhecido como terra de delícias. Vai ter gente vindo morar em São João, porque a glória de Deus vai tomar essa cidade, como as águas cobrem o mar. Essa cidade será testemunhada que era uma cidade violenta, e agora os morros, que outrora era tomado pelo tráfico, é tomado pela igreja de Jesus. Nós vamos ouvir testemunhos, porque eu profetizei aqui, e creio que Deus vai nos dar essa graça, de chancelar essa palavra profética que foi liberada, que ao invés de a gente escutar dos morros, os tiros de fuzis, de pistolas, nós vamos ouvir o som da igreja adorando ao Senhor. Será que você pode adorar um pouquinho agora? Oh, já pensou, irmão? Você está em casa à tarde ou à noite, às vezes, de repente, calma aí, tem alguém cantando, calma aí, que coral bonito, calma aí, desliga a televisão aí. De repente, o som está ecoando lá de cima dos morros, porque tem alguém levantando um altar de adoração. Aí você vai desligar sua televisão, você vai para o que está fazendo e vai começar a adorar também. Olha que coisa maravilhosa. Eu creio, irmãos, isso não é profecia, isso é palavra profética. Eu estou liberando esse decreto no espiritual. Deus, se quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, também não tem problema nenhum. Mas eu creio que isso vai acontecer. Eu creio. Deus tem uma promessa tremenda para essa cidade, irmãos. Essa cidade aqui é terra abençoada. Ela estava amaldiçoada porque homens maus possuíram ela. Mas quando a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, chega e começa a entender como funciona o mundo espiritual, e começa a destronar principados e potestades, começa a expulsar esses demônios da cidade, das ruas, dos bairros, irmãos, o reino de Deus é estabelecido. E quando o reino de Deus é estabelecido, as coisas mudam. E a paixão pelos perdidos. Porque sabe o que vai mudar a realidade dessa cidade? Não é o sistema político, não é o sistema. O que vai mudar é a igreja de Jesus pregando sobre Jesus e transformando a vida de tantos que estão hoje na bebedice, na prostituição, no tráfico de droga, na milícia e em tantos outros lugares. Eu creio que eu vou ver homens e mulheres neste altar dizendo: há uns anos atrás eu estava no tráfico de drogas, mas Jesus me encontrou lá no tráfico, transformou a minha vida, hoje eu sou um pregador do evangelho. Aí você vai pensar assim, vai lembrar assim: Deus me usou para isso acontecer, porque você começou a orar, você começou a profetizar. Eu vou ouvir alguém chegando nesse altar e falar assim: mas antigamente eu fazia parte da milícia dessa cidade, mas Jesus me alcançou, eu fui transformado, eu fui tocado pelo Senhor. Hoje eu sou um servo do Deus vivo. Eu creio que eu vou ouvir isso, irmãos. Eu creio que eu vou ouvir isso. Quando uma igreja é avivada, ela entende, escute isso. Quando uma igreja é avivada, ela entende que a evangelização
não é uma opção, Caio, mas é uma missão. É uma missão. Que não é uma questão de querer, mas de dever. Ela se empenha em obedecer a ordem de Jesus. Qual ordem? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho dito. E porque faremos isso, ele termina dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está mandando você ir, mas ele está dizendo: eu vou estar com você. Vai, irmão. Ele te garante. Ele te garante. Aleluia. Abençoado. No avivamento, a igreja entende que a missão da evangelização é um encargo seu e não de anjos. Você reclama, né? Que tanta gente precisa ser salva. Mas este encargo não é dos anjos, é seu. E você sabia que os anjos pediu a Deus para ter esse encargo, para ter esta missão? Você sabia disso? Tem um texto na Bíblia que diz que os anjos pediu a Deus para pregar. Não, essa missão é dos homens. Essa missão é sua, é minha, é nossa, irmãos. Avivamento que não promove paixão pelas vidas perdidas está incompleto. A vontade de Deus é que lotemos esta casa de pessoas que estão perdidas, para que Ele, o Senhor, venha transformá-las, como tem transformado a vida de muitos nesta casa. Será que tem alguém aqui que foi transformado por Jesus nesta casa aqui, que pode glorificar a Deus? Então, deixa o amor de Deus te encher, te envolver e te tornar faminto por ver vidas sendo transformadas. E aí, amados, mais do que glorificar, mais do que só falar amém e glória a Deus por isso, e continue reagindo, isso é importante, é a ação, são as atitudes que vão dizer. Então, por exemplo, sábado que vem, se você não estiver compromissado já, se não tem algo em família, vamos estar ali na igreja do bairro, fazendo um clamor. Por quê? Porque estar lá clamando pelo domingo é estar se preparando para ir na terra do inimigo. Temos que ir lá orar, se unir com as igrejas da região para orar. Se você realmente está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite, então 8 horas da manhã esteja aqui no prédio da Betel, de domingo que vem, para você junto comigo levantar um altar de adoração. Porque quanto mais a gente orar, mais levantar o altar de adoração, antes de ir para lá, para fora, mais revestido de poder e mais cheio de autoridade nós vamos estar para poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo lá fora. Para quando a gente levantar as nossas mãos e erguer as nossas vozes e poder profetizar, o mundo espiritual seja totalmente banido e a glória de Deus se manifeste. Porque é isso que está fazendo essa transformação começar a acontecer. Então não falte domingo que vem, venha com uma blusa branca. Se tiver do avivamento, já venha. Se tiver de outra frase da igreja, duplo favor, venha. Então, primeiro fruto é paixão pelos perdidos. Segundo fruto, purificação da igreja. Sempre que a igreja é avivada, é também purificada. Quando as chuvas torrenciais do Espírito desaguam sobre o povo de Deus, lavam todas as impurezas da igreja. Quando uma igreja rompe em avivamento, os prazeres mundanos são abandonados e os pecados são confessados e deixados. E há um desejo intenso por santidade, por uma vida cheia do Espírito Santo e por um andar no Espírito, porque a igreja sabe que somente andando no Espírito é que deixaremos de satisfazer os desejos da carne. Sempre que o fogo do Espírito Santo incendeia a igreja, as impurezas viram cinzas e a igreja torna-se uma brasa viva para a glória de Deus. Então, quando uma igreja ela é avivada, ela é purificada.
Eu tenho certeza que quando esse avivamento veio sobre a igreja, ela purificou muitos de nós. Esse avivamento nos levou esta sede por santidade. Agora, irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, que é da família Betel. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que é contrário, mas enchei-vos do Espírito, ele está trazendo ali para nós que se é enchei-vos, significa que a gente pode se esvaziar. E nesses 5 anos de avivamento, você já passou por um momento de purificação, por um momento de santificação. Mas eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, já passamos também por momentos de impurezas, de voltar a praticar o pecado, de voltar a fazer o que não devia. E aí significa então, que o fogo do avivamento já apagou muito tempo. Como que está a sua vida espiritual? Você está vivendo uma vida no Espírito ou vivendo uma vida na carne? Como que está a sua vida de santidade? Ou não existe santidade? Não, eu já vivi um momento de santidade, apóstolo, mas não estou vivendo. Como que está o seu namoro? Em santidade? Ou você está pensando que o seu namorado é seu marido e a sua namorada é sua esposa? E você está vivendo uma vida de prática sexual como se fosse casado? Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. Deus está vendo o adultério, Deus está vendo a fornicação, Deus está vendo a pornografia que você não larga. Deus está vendo que você se alimenta mais das coisas deste mundo, mais das coisas malignas do que das coisas de Deus. A palavra santificação é separação. Quando você experimenta um avivamento, você é levado a se separar para Deus, a se consagrar para Ele. Então eu já não namoro como eu namorava antes. Se eu praticava sexo com a minha namorada, eu já não pratico mais, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu agora sou um santo em Deus. Se antes eu vivia na pornografia, eu não vou mais ficar na pornografia. Se antes eu me masturbava, eu não vou me masturbar mais. E aí, amados, aqui na Betel, a gente vem orando a Deus para discernir algumas coisas que vinham acontecendo. Algumas vezes céu de bronze. A gente cavando, quebrando pedra para tirar água, e nada de fluir água. E a gente entrou no propósito de jejum. E aí, amados, quando a gente começa a jejuar, a gente já tem arrebatamento, igual o Flávio Sorte agora que estava assim, ó. Te peguei. Dá um tapa nele aí quando ele dormir. Sarinha, pode dar uns... Tu também está dormindo, Sarinha? Ela também está dormindo. Como é? Desencosta daí. Vai lá para sua mãe, está aí? Vai lá para sua mãe lá, vai, filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Você está dormindo e levando seu pai para dormir. Olha só. Em vez de ele te ninar, você está ninando ele. Fala, fica perto da mamãe lá, vai. Vou ajudar o teu pai. Fique em pé, varão. Fique em pé, varão. Não, lá atrás você vai dormir. Jesus. Mas, irmão, esse homem de Deus aí, ó, ele trabalha dia e noite. Porque ele trabalha numa empresa que quando a gente está dormindo, está acordado. Então, quando ele está acordado, ele está trabalhando enquanto eles estão dormindo. E enquanto ele está querendo dormir, eles estão trabalhando e fica chamando ele para trabalhar. Irmão, tu quer alguém para viajar com você e você não dormir no trânsito, na estrada? Chama o Flávio Sorte. E é assim, ó. Flávio Sorte sentando no carro. Aí ele senta. Aí, ó, presta atenção. Aí o bico. Ronca, irmão. Ronca. Ronca. Nunca mais eu levo ele para ficar do meu lado. Não levo. Não, aí a Luciana que fica atrás, está ali me ajudando. Ela fica atrás, aí ela conversa comigo. E a pastora também atrás. A pastora atrás roncando e ele na frente. E a Luciana me ajudando para não dormir. Ai, Jesus. Vai voltando para cá. É bom que você leve uma lapada rindo. Né?
Você apanha rindo agora. E aí, amados, sabe o que começou a acontecer o seguinte, fica quieto. Começou a acontecer o seguinte, irmãos. Sabe o que começou a acontecer? Os pecados ocultos que estão acontecendo dentro da igreja começaram a vir à tona. Uma das coisas que estava impedindo o fluir de Deus aqui na igreja, nesses últimos meses, são várias pessoas da igreja, estou falando de ímpio não, estou falando da igreja, com namoro indecente, com fornicação, outros com adultério, outros fazendo o que não devia. Que avivamento é esse, irmãos? Então eu sei que eu estou pregando aqui para um monte de crente dessa igreja que está precisando de um novo avivamento. Porque um avivamento, quando rompe, ele gera purificação na vida do crente. Se você não está vivendo uma vida pura, significa que você se experimentou um avivamento nesta casa, o fogo já foi apagado há muito tempo, mas dá tempo ainda de você se arrepender e de você pedir que o fogo consumidor do Espírito Santo consuma o teu pecado e que o fogo abrasador dele te abrase e te encha da glória dele. Que esta palavra, ela sirva para te trazer para a presença, não te afastar da presença. Que esta palavra, ela venha para você se consertar, se conserta. Enquanto ele não vier, ou você não morrer, dá tempo. Agora, se você fica protelando, voltar a ter uma vida de santidade, a experimentar um avivamento, sabe o que vai acontecer? Em algum momento destes, a trombeta vai soar, o chofar vai tocar nos ares. E aí, amado, não tem mais jeito, porque no abrir e piscar de olhos. Quando você pensar, já foi. Aí você não foi. Quando tu pensar, você não foi, Cássia, não você. Só para te dar um sorriso, uma coisa linda. Entendeu? Então, amados, em nome de Jesus, um dos frutos do avivamento é purificação, é santidade. Santidade ao Senhor. Diga comigo, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus, usando o apóstolo Pedro no capítulo 1, versículo 15 de 1 Pedro, ele diz: sede santos, porque o vosso Pai é santo. E ele continua dizendo: sede santos em toda vossa maneira de viver. Em tudo, irmãos. Então se santifica, em nome de Jesus. Este é o fruto. O fogo não pode apagar nesta casa. Cada um de nós que estamos aqui somos uma brasa deste braseiro. E se você apagar, o fogo vai ser menor. Mas se você deixar o Espírito Santo te encher, quando ele soprar, o fogo vai flamejar. Esse lugar vai ser cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Sede santos. Deus jamais mandaria eu e você sermos santos se não fosse possível ser santo. Agora você tem que se alimentar a seu espírito. Você tem que se alimentar da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de consagração. O que não falta aqui para você é ensino, é mensagem, é oportunidade para você se santificar. Então se santifica em nome de Jesus. Porque é um dos frutos do avivamento. Terceiro fruto: sinais e prodígios são manifestos. Quando a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu no Pentecostes, os discípulos receberam o poder para dar continuidade ao ministério de Jesus e realizar as mesmas obras que ele realizou, como ele havia prometido lá em João capítulo 14, versículo 12, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai, disse Jesus.
Veja bem, em outro momento, Jesus está dizendo isso para os discípulos: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda vão fazer maiores, e maiores aí tem a ver com a quantidade, com o tempo de poder exercer este poder e essa autoridade. Jesus só exerceu 3 anos de ministério. Eu, por exemplo, já tenho 34 anos de vida cristã, 32 anos de ministério, e de pastoral tenho 18. Quantas coisas eu já fiz em nome de Jesus, quantos milagres eu já vi Deus fazendo, quantas vidas sendo salvas, transformadas. E aí o que acontece? O Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes. Depois daquele momento ali de ganhar as 3.000 vidas, as que completaram as 5.000 vidas, sabe por que completou? Porque quando Pedro e João estavam indo orar, olha só, eles já estavam, Jurandir e Ana, cheios do Espírito Santo, mas eles foram orar. Eles estavam cheios do Espírito Santo, Samuel, mas eles foram orar. Estavam indo para a oração nona, lá no templo, e ao chegar no templo, na porta, tem um mendigo coxo ali, e Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele pega na mão aquele homem, salta, e ele começa a pular, e dá glória a Deus, dá aleluia, ele começa a glorificar, e é por causa dessa situação aí, de que começou a repercutir o que Jesus estava fazendo através deles, que aquele homem foi curado, que mais 2.000 vidas aceitaram a Jesus, por causa do testemunho. E aí, amados, o avivamento, ele traz essa atmosfera da presença da glória, que manifesta os sinais, manifesta os prodígios do Senhor. Muitas vezes é quando o poder se manifesta, é que as pessoas vão crer em Jesus. A igreja de Jesus nesses dias precisa voltar a manifestar os sinais e prodígios do Senhor. O mesmo Jesus que diz para aqueles discípulos, se estendeu para nós esta palavra: se eu e você crermos nele, nós faremos as obras que ele fez e a faremos maiores. Eu tenho visto Deus me usar para curar, porque eu tenho rompido, tenho crido, tenho orado. E quando a glória de Deus vem sobre o ambiente, ele libera a cura, ele libera o milagre. Mas muitas vezes precisa ter alguém para dar o comando. O ano passado eu estava na conferência de célula, não era conferência de avivamento, de uma igreja da cidade, e de repente um portal da glória de Deus se abriu naquela igreja, e eu senti o discernimento que era para orar por curas. Eu não chamei ninguém na frente, mas eu comecei a orar por curas, comecei a dar comandos, e como vocês sabem, Deus me usa muito para curar pessoas na área do intestino, problemas no reto, e eu comecei a orar, e comecei a dar comandos, para que hemorragias que estavam em alguma pessoa no reto cessasse, que problemas no intestino fosse cessado, que o Senhor liberasse a cura. E aí a vida segue, o culto continuou, estávamos ali adorando, depois eu fui preguei a mensagem lá sobre células, e antes de terminar o culto, eu já estava ali na frente, o louvor ministrando, foi a dança aqui da igreja ministrando, de repente me chega um senhor e fala: apóstolo, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não, ele aqui, minha esposa está com vergonha de falar, mas quando o senhor orou por cura, ela há anos vinha com sangramento no reto, e simplesmente ela foi curada, o sangue estancou, ela não tem mais sangramento, ela foi no banheiro e foi testificar, e ela está curada. Tantos outros milagres que eu poderia contar para você aqui, que eu tenho visto Deus fazer. Gente que tinha muleta, para não usando muleta, já vi 3 deixar de usar muleta, porque alguém orou. Eu estava numa outra igreja há 2 anos atrás, e quando dobrei meu joelho, o Espírito Santo falou: eu vou curar paralisias aqui hoje.
E eu confesso para você que eu tremi naquele dia. Você estava lá. Tinha um grupo comigo. E eu falei, meu Deus, se eu chamar as pessoas aqui para orar por elas, e elas não voltarem curadas, como que eu vou ficar? A gente fica nessa preocupação da reputação, né? E eu falei assim, Senhor, eu tenho aprendido a ser ousado no Senhor e exercer autoridade. Eu vou orar, se ninguém for curado, não tem problema, eu fiz a minha parte. E eu esperando ali, o portal abriu, da glória de Deus na hora da adoração. E aí eu lancei, irmãos, a palavra pela fé. Eu nunca tinha visto Deus me usar para curar paralisias. E eu falei assim, irmãos, Deus falou para mim nesta manhã que vai curar pessoas com paralisias. Se você tem alguma paralisia no corpo, vem aqui na frente. Irmãos, veio uns 6. Eu falei, ai meu Deus do céu. Vieram 6 pessoas. Veio uma senhora fazendo assim, ó. Veio um moço de muleta. Depois de uma outra senhora que eu não sabia o que ela tinha. E eu fui lá, irmãos, orei por cada um, impus as mãos, ali Deus deu o direcionamento para impor as mãos. E eu acabei de orar, sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Eu orei para que Deus curasse aquelas pessoas ali, das paralisias que elas estavam. E quando eu acabei de orar, nada aconteceu. Mas de repente, diga de repente, quando aquelas pessoas começaram a voltar para o lugar delas, quando uma senhora chegou no meio assim, onde ela estava sentada, ela começou a gritar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela tinha tido um derrame, paralisia de um lado, os dedos delas aqui se atrofiaram, ela ficou com o dedo assim, o pessoal chama de dedo de gatilho, e simplesmente ela foi curada na hora e os movimentos voltaram. Aí nisso o rapaz que estava aqui com uma muleta, ele largou a muleta assim e saiu andando. Daqui a pouco a senhora que estava indo assim, ela saiu correndo, subiu a escada e gritando no altar e glorificando a Deus, porque ela estava sendo curada. Depois de tantas curas, uma senhora que ela não podia subir ladeira, porque ela ficava muito cansada, quase infartando, e ela naquele dia tinha que ir por um lugar que ela ia ter que subir uma ladeira. E ela subiu a ladeira, foi almoçou, tudo bem, aconteceu, daqui a pouco ela, eu subi a ladeira e eu não me cansei. E a mulher foi curada também. Jesus ainda cura nos dias de hoje, irmãos. Jesus ainda cura nos dias de hoje. E eu poderia dar outros relatos aqui, mas eu queria ativar a sua fé. Ora, irmãos, eu sei, eu também tenho medo às vezes. Ora, eu já orei por 3 paralíticos e nenhum levantou até hoje, mas eu ainda vou ver um paralítico andar quando eu orar. E eu só vou ver o paralítico andando se eu continuar orando. Eu sempre falo, o Jacques deve estar assistindo o culto agora, já orei umas 4, 5 vezes para Deus curar o Jacques da cegueira. Até hoje ele não foi curado. Creio que um dia ele pode ser curado, inclusive ele pode ser curado agora. E daqui a pouco chega o Jacques aqui correndo, dando glória a Deus, e me conhecendo e vendo que eu sou bonitão. Porque ele só imagina que eu sou bonito. Porque quando ele me conheceu, ele já era cego. E ele vai vir, meu pastor, como o senhor é lindo. Eu creio, irmãos. Você crê? Senhor, no nome de Jesus. Toca, Pai, nos olhos do Jackson agora. Em nome de Jesus, Pai. Seu Deus, coloca olhos novos. Tudo que faz parte, Pai, da mecânica das vistas novos. Como de uma criança, Seu Deus. O Senhor pode, na autoridade que é no nome de Jesus. Todos os 2 olhos que tem problema de cegueira na vida do Jackson. Sai agora em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és o Deus que traz à existência o que não existe como se já existisse. Na autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, coloca 2 olhos novos para o Jackson, Senhor Deus. Eu libero cura, Jackson, sobre a tua vida. Volte a enxergar em nome de Jesus. Volte a enxergar em nome de Jesus. Volte a enxergar no nome de Jesus. Aleluia. Ora, irmãos, isso não é privilégio do apóstolo,
esta autoridade e poder para todo aquele que crê. Quando você estiver diante de alguém enfermo, só tem você, ora você, é no nome de Jesus, expulsa a enfermidade, manda ela embora e profetiza cura. Em nome de Jesus. Há alguém aqui da nossa igreja que já foi curado aqui de alguma enfermidade? Não importa se foi através da minha vida ou através de alguém orando aqui, já teve aqui alguém que já foi curado? Uma ali, 2, 3, olha só, irmãos. Agora, sabe o que Deus queria ver na minha pergunta? No mínimo a metade dessa igreja aqui levantando a mão, porque Ele só precisa de alguém que crê. Creia, Ele continua fazendo maravilhas. E aquele milagre que eu conto sempre lá do Obadias, no ano passado, a gente estava na live esses dias falando desse milagre, a mulher do irmão estava na live assim, é verdade, é o meu esposo, ele está curado. Irmãos, o homem chegou no Obadias, incrédulo ainda, olha só, incrédulo, com uma muleta, 4 ligamentos rompidos. A rótula estava do outro lado, porque ela descentralizou por causa da pancada do acidente. Aquele homem chegou no Obadias com uma cirurgia que não deu resultado. Ele fez cirurgia, mas os ligamentos não foram religados. A rótula não foi para o lugar. E ele chegou incrédulo naquele lugar. Mas alguém começou a semear a palavra nele e falou: cara, você precisa pedir para o apóstolo William ou o apóstolo Jefferson, um desses apóstolos, orar por você aqui. Eles são usados na área de cura. E em um momento que eu fui ministrar de manhã, o portal da glória abriu. Aí naquela manhã foi uma glória tão grande, irmãos, que a gente não teve nem como orar por ninguém, porque a glória de Deus tomou o ambiente e nós tivemos que interromper para almoçar, porque era hotel, então não tinha como deixar para almoçar depois. Mas a gente pediu que a misericórdia dele alcançasse a noite. À noite o apóstolo vai ministrar, um outro portal da glória de Deus se abre, as pessoas vêm à frente ser ministradas, e ao chegarem na frente para ser ministrada, está esse homem. E aí eu fui até ele, eu não sabia de nada, que ele era incrédulo, eu não sabia que ele estava criticando pessoas caírem. Está vendo como a irmã caiu aqui? Está vendo assim, que coisa estranha, as pessoas caindo. Isso é o poder de Deus, irmãos. E ele ficava em crise com esse negócio das pessoas caírem. Eu não caio. Aí eu perguntei a ele assim: você quer que eu ore pelo quê? Eu sabia que ele estava de muleta. Aí ele falou assim: eu estou com uma úlcera, porque devido à cirurgia que eu fiz e não ter dado resultado, eu sinto muitas dores, e o remédio que eu estou tendo que tomar, ele é tão forte que me gerou uma úlcera, e eu sinto dores no estômago. Falei: você crê que Jesus pode te curar? Ele: creio. Comecei a botar na mão na barriga dele, comecei a orar, ministrar em línguas, mas daqui a pouco o homem, blá, caiu no chão. Jesus já quebrou ele ali, ele não falou que não caía, caiu. Irmãos, eu estava com a mão na barriga dele no chão orando. Eu não coloquei a mão no joelho dele, simplesmente depois eu peguei a minha mão e fiz assim, ó. Joelho, em nome de Jesus, ligamentos, religuem agora. Rótula, volta para o lugar. O Pedro não está aqui, que ele foi hoje ministrar com a Mariana em outra igreja. Irmãos, a rótula daquele moço, ela fez um giro de 180 graus, voltou para o lugar, de fazer um barulho, de quem estava perto tomou um susto, e o Pedro estava assim, de frente, assim, olhando, e aquele homem foi curado. Ele saiu dali andando, curado da úlcera e curado andando. Os 4 ligamentos de uma forma sobrenatural foram religados. E no dia 20, isso era em outubro, no dia 20 de novembro ele tinha uma cirurgia, ele teve que cancelar a cirurgia, e aqui tinha sido feita pelos homens. Deus não quis que fosse pelos homens, não deu certo, mas num culto cheio do poder de Deus, os ligamentos foram religados e a rótula voltou para o lugar, e esse homem até hoje está andando curado, abençoado. Sabe por quê? Porque Jesus continua curando nos dias de hoje. E eu vou terminar a mensagem agora, vamos adorar, que eu quero orar por cura aqui. Senti de orar por cura. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Será que você pode ficar mais um tempo aqui? Vamos tirar um momento de adoração. Eu vou fazer um negócio com você. Fique em pé aí agora. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço,
deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.